Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais essa nova jornada? É isso aí, sol nasceu, é hora de trabalharmos, é hora realmente de enfrentarmos nossos desafios diários, mas sempre com o coração entregue a Jesus Cristo. Eu sempre falo, nós precisamos começar o nosso dia entregando o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo para que durante todo esse dia, Ele nos auxilie no sentido de realmente sermos a sua testemunha em todos os momentos. Não é fácil. E não é fácil, porque inúmeras vezes eu sei que a gente acaba se encontrando em situações delicadas, situações assim que haja paciência, mas faz parte do dia a dia. Assim como as pessoas muitas vezes têm que ter paciência conosco, nós precisamos ter paciência com as pessoas, né? E é muito importante sempre olharmos para a situação de Gálatas, tá? No livro de Gálatas, eu até vou abrir aqui, para não apenas falar, mas ler realmente o que está escrito em Gálatas 5, abra sua Bíblia lá. Ele fala o seguinte, Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pense bem, amor. Eu já tenho falado tantos dias aqui o que é amar, se não realmente buscar e compreender as leis do Senhor. Porque o amor a Deus, se Deus é amor, a sua lei reflete o amor e a sua justiça. E ele já começa aqui como principal fruto, já começando com os frutos do Espírito, é começar a amar, a reconhecer os mandamentos, a reconhecer a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ele já começa nesse ponto, amar o teu próximo com a si mesmo, porque ele fala que não tem como você dizer que ama a Deus e não ama o teu próximo que você está enxergando, que você vê todos os dias. Então são pontos importantes a trabalharmos em nossas vidas. E é fácil amar? Amar às vezes aquelas pessoas que te ofendem, amar aquelas pessoas que você vê assim, caramba, cara, essa pessoa está mais preocupada em tentar me prejudicar do que me ajudar. Não é fácil. Mas muitas vezes é por isso que nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor. Dizer, Senhor, me ajuda nessa trajetória, porque não tem sido fácil. Aqui ele fala de alegria. Como é que eu falo de alegria? E assim, nós temos motivos e grandes motivos para termos alegria. E eu vou falar isso nesse livro hoje, eu vou mostrar a questão da Bíblia, Isaías 53, ao qual muitas vezes você acha que é motivo para estar triste com determinadas situações. Sim, as situações nos entristecem, mas devemos sim buscar a alegria do Senhor, transmitir essa alegria, mesmo que muitas vezes estejamos vivendo situações delicadas, difíceis, assim como você eu também vivo, mas que a gente transfira essa alegria. Não precisa transferir para as pessoas as suas mágoas, os seus problemas, mas transfira para elas a alegria do Senhor Jesus Cristo. Porque dos teus problemas, Jesus está tratando. Confia nele. Em relação à paz, busca essa paz, busca ter a longanimidade. Não precisa responder de imediato as coisas. Seja longânimo. Vamos tentar desenvolver isso. A benignidade, fazer sempre o bem, buscar essa questão. Afinal de contas, se você ama o próximo, nós também precisamos aprender a nos importar, a se importar com as condições em que as coisas estão acontecendo, com a questão da justiça, a bondade, sermos fiel ao nosso Deus, fiel àquilo que nós falamos, e vivemos, a mansidão, dificuldade e principalmente o domínio próprio. Mas falando de tudo isso, se você olhar todos esses frutos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são características que Jesus Cristo tinha e mostrou para nós durante todo o período em que ele esteve aqui. E mesmo no período mais crítico para ele, que foi o momento em que ele foi o quê? Julgado, condenado, humilhado. Ele foi a palavra mais correta, massacrado. Ele se manteve assim, na paz, no controle, no domínio próprio, na mansidão. E eu te provo isso. Vai lá em Isaías 53. Isaías 53 fala o seguinte: quem creu
em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Aí ele dá continuidade falando o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O que ele está falando aqui? Existe eu ouvi uma pessoa falando que Jesus era feio. Isso foi um pastor ainda, né? Falou que Jesus era feio, porque a palavra diz que nele não havia nenhuma formosura. Puxa, isso é brincadeira, né? Só pode ser uma falta de entendimento na palavra. Aqui ele estava falando o seguinte: Jesus na cruz. Jesus na cruz, ele não tinha aparência nem formosura. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Por quê? Como ele disse, Jesus foi massacrado, foi humilhado. O sangue de Jesus corria pela cruz. Ele tinha sido humilhado, massacrado, violentado, a ponto de tentar fazê-lo desistir do propósito que era salvar a mim e a você. E se nós ali estivéssemos, assim como aquelas pessoas que ali estavam, olhavam para ele e não viam formosura. E o pior, cada vez mais com o Senhor a palavra diz que não havia beleza nenhuma nele. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Muitos tinham dificuldade de olhar para ele. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Naquele momento, todo o pecado do mundo caiu sobre ele. Ele sofreu muito. Não pensa que foi pouco. Jesus sofreu muito mesmo. Aí Isaías continua: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou pelos seus sofrimentos fomos sarados. Pelo sofrimento de Jesus Cristo nós fomos sarados. A palavra aqui eu volto a repetir, tá? Foi transpassado pelas nossas agressões, pelas nossas transgressões. E moído. Sabe o que significa a palavra moído? O tamanho agressão que ele sofreu, tá? Pelas nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Repare que eu e você, nós temos acho que um grande defeito. A gente mesmo em situações muito críticas, a gente se sente injustiçado e precisa responder. A gente dificilmente deixa Deus responder por nós. É ou não é? E eu sei que eu falho muito nisso. E eu sei que você também pode estar falhando muito nisso. Naquele momento ele não tinha culpa nenhuma. Ele estava carregando a culpa que era sua e a minha culpa. Ele foi humilhado, foi moído, foi realmente muito violentado. Mas ele não abriu a boca. As pessoas davam um tapa no rosto dele, as pessoas cuspiam nele, as pessoas blasfemavam contra ele, mas ele não abriu a boca. E sabe o que é interessante? Que ele fez tudo isso sem em nenhum momento se revoltar contra você e contra mim, que somos os verdadeiros transgressores. E a gente se acha no direito, talvez, de se revoltar com os outros, porque entende que os outros cometeram erros conosco.
quando muitas vezes, na verdade, o erro foi recíproco. O erro foi recíproco. Nesse caso, Jesus Cristo não errou. Nesse caso, Jesus Cristo ele não tinha culpa alguma. Quando ele estava na cruz, ele foi inúmeras vezes ali humilhado. E um dos ladrões da cruz que estava ali disse assim ao outro: você não temes a ele? Não temes a ele? Eu e você temos culpa, nós temos razão de estar aqui, mas ele não. E aí quando ele fala para Jesus assim: Senhor, quando vieres o teu reino, lembra de mim. Lembra de mim. Sabe, nós precisamos aprender que se você tem vergonha de assumir uma posição, de testemunhar aquele que foi humilhado, violentado para que você tivesse vida. Pensa na situação de um pai e de uma mãe. Muitas vezes, às vezes acontece na adolescência os filhos terem vergonha da forma com que o pai trata, com carinho, com amor, com beijos e abraços. Se naquele momento já dói para um pai ser rejeitado, e você depois de adulto aprende, nossa, eu não posso rejeitar meu pai, quanto mais a Jesus Cristo, que foi humilhado, foi moído, foi violentado, sabe, para que eu e você tivéssemos vida. Existe maior amor do que esse? Amor de Deus para conosco? A palavra diz em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez alguém diga assim: Deus é Deus, ele não sentia dores. Nós nem conseguimos realmente compreender qual era a dor de Deus naquele momento, em ver Jesus Cristo sendo humilhado. Mas se nós compreendemos que Deus é amor naquele momento, sem dúvida, eu imagino que Deus possa ter chorado a situação. Mas por amor a mim e a você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito cumpriram com a justiça. Eles são, ao mesmo tempo, o juiz e o justificador. Ao mesmo tempo, o juiz e justificador. Por amor a mim e a você. Então, volto a falar para você. Você entregou já sua vida a Jesus Cristo? Você realmente, quando sai, tem vergonha de expressar, dizer que é cristão? Você tem vergonha de alguém que não teve vergonha de você? Você acha que tem direito a ter dúvidas de alguém que não teve dúvidas sobre você? Sobre o que ele faria para que você tivesse vida? Pensa bem, entrega a sua vida. Vai lá no seu quarto agora, dobra os seus joelhos. Durante essa semana que virá, olha para esse texto, Isaías 53, reflita sobre ele, deite-se nessa palavra e aprenda cada vez mais sobre ela, porque ali revela na dor o amor que Deus tem por mim e por você. Pensa nisso, reflita sobre isso, tá? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, não é fácil, Pai. Eu sei que todos os dias nós muitas vezes olhamos para os nossos problemas, para as nossas situações, pelas circunstâncias que nós vivemos, Pai. Mas ajuda-nos a olhar para Jesus, Pai. Ajuda-nos a olhar para o Seu amor, Pai. Para que os frutos do Espírito Santo realmente cresçam em nós, Pai. Sempre para a Sua honra e para a Sua glória. Somente para a Sua honra e para a Sua glória. Não para minha, não para nenhum de nós, mas para a Sua honra e para a Sua glória. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos cada vez mais a entregar nossas vidas e que em nós o Senhor dê fruto, Pai, para a Sua honra e para a Sua glória. Ajuda-nos, Pai, a compreender cada vez mais o Seu amor, Pai. E que sejamos, Pai, nesse mundo, luz e sal sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, é que nós te agradecemos e pedimos, Pai. Amém.